Oi, eu sou o Léo Rostro e esse é mais um Léo Rostro Cooking. Não. Pode parar, Léo, que hoje sou eu que assumo por aqui. Como assim? Hoje, o Léo Cooking, eu que vou te entrevistar. Ah, é? Você vai ser entrevistado. Pode sentar aí e eu vou cozinhar pra vocês e entrevistar o Léo. Então acompanha. Olá, gente, tudo bem? Então, deixa eu me apresentar, eu sou a Milena, eu trabalho com o Léo faz aí meio ano, né, apenas, mas parece que eu tô há muito tempo na empresa e a gente já tem essa intimidade plausível pra gente estar aqui cozinhando e conversando um pouco mais. Eu achei super interessante, eu dei essa ideia pro Léo e ele super acatou de eu estar entrevistando ele, né? Ninguém sabe exatamente muito da história do Léo, nem eu também, e como ele foi parar nesse ramo imobiliário, que eu sei, né, dando já um spoiler, que eu sei que tu não é formado também na área de imobiliária, enfim, administração de empresas, enfim. Mas a gente tem que começar com a pergunta que sempre tem no nosso quadro, que é: e aí, Léo, peixeiro? Não. Não é peixeiro, de onde que tu é? Gaúcho, nasci em Santa Maria. Só nasci em Santa Maria. Acabei, minha mãe foi me ter literalmente em Santa Maria. Morei em Porto Alegre. Moro em Santa Catarina desde 2011. Bastante tempo. Morei primeiro em Florianópolis até 2021. E 2021 a gente se mudou pra cá. E o que deu, assim, que veio ali pra Florianópolis? Por ali. Eu acho que, assim, Florianópolis, Santa Catarina é a praia do gaúcho. Né? Sim. Então... Mais lota. Então o gaúcho vai ou pra Garopaba ou pra Florianópolis. Sim. E eu fui pra Florianópolis em 1996. Eu fui pra Canasvieiras. Passei um Natal e um Ano Novo lá com a minha família e tal. E eu me apaixonei pela beira-mar de Florianópolis, assim, porque ela era muito bonita, aqueles prédios muito bonitos e aquele monte de pista. A gente não tinha isso em Porto Alegre. Hoje até tem mais vias junto ao rio, né? Mas não tinha mar. Então, ela me passava uma coisa de desenvolvimento, uma cidade desenvolvida, que era mentira, mas ela me passava uma ideia de uma cidade desenvolvida e que tinha o mar junto, né? E daí depois acabou que eu passei daí isso em 96, e depois em 2008 eu comecei a frequentar mais Florianópolis, ficava na casa de uns amigos que moravam em Jurerê, e aquilo ali foi crescendo, aquela vontade foi crescendo. E eu me formei em 2010 em Relações Públicas e acabou que surgiu a ideia, então, de abrir uma agência de publicidade em Florianópolis. Por que em Florianópolis? Porque eu gostava mais ou menos de morar em Porto Alegre, assim, eu sempre quis sair. Né? Sim. E Florianópolis era perto o suficiente da minha família e eu acabei indo pra lá. Daí abri a agência de publicidade. Pra ir e voltar, assim, né? Isso, de mais perto, não. porque é rápido, né? Era rápido. Na época, a gente pagava uma passagem de avião, pagava R$50. Né? Então, Mentira, meu Deus! Um voo de 40 minutos eu pagava R$50, na época que tinha a Webjet, que era uma companhia sucateada. Então, naquela época valia mais a pena ir de avião do que de ônibus para Florianópolis. Olha só. E hoje é justamente ao contrário, assim, né? Meu Deus. Hoje, naquela época a gente tinha vários voos por dia, porque os voos que faziam Porto Alegre e São Paulo faziam uma escala em Florianópolis. Porque Florianópolis era pequeno, né? Tô falando aí nessa época, a população de Florianópolis era em torno de 400 mil pessoas. Hoje já está em quase 700, eu acho. Então era uma cidade muito pequena. Não justificava os voos saírem de Florianópolis para ir para São Paulo. Então tinha voo de Porto Alegre que ia para Florianópolis, fazia parada, escala e daí enchia e ia para... Olha só, porque Porto Alegre então já estava muito mais evoluída do que ali de Floripa, por exemplo. Florianópolis, Porto Alegre é uma cidade muito maior que Florianópolis, né? O estado do Rio Grande do Sul é um estado muito maior, mais populoso do que Santa Catarina. Então acabou que lá se desenvolveu mais e é mais longe de São Paulo também, né? Hoje
naquela época, de Florianópolis a São Paulo de carro, a gente conseguia fazer em 9 horas. De Porto Alegre a São Paulo levava 18 horas. Então... Não, muito mais diferença, assim, né? Isso não tinha, a BR-101 não era duplicada, não era toda duplicada, né? Ela estava em fase de duplicação. Então, tanto que até para vir para Florianópolis, assim, a gente... em 96, quando eu fui a primeira vez para Florianópolis, era 12 horas de viagem. Meu Deus, por causa justamente que não tinha duplicação. Sim. Não tinha, por exemplo, assim, também questão de segurança que tem hoje, né? Nas BRs, na estrada, né? Que assim, tu é bem mais nova. Pois é, porque tu tá falando algo pra mim época. que eu, tipo, como assim era assim, sabe? Não recordo também. Era pista simples, né? Então, imagina, pra tu ultrapassar um caminhão, tu tinha que... Meu Deus, era muito difícil. Bem mais arriscado, então, né? Essa logística sempre foi muito complicada quando a gente falava de BR-101 e de Florianópolis. De Florianópolis, Santa Catarina, né? De forma geral. E tu sentiu bastante, assim, diferença quando se mudou pra cá? Ali pra Floripa? Pra Floripa? Então, era muito diferente, né? Porque Porto Alegre, nessa época, já devia ter ali 1.200.000 habitantes. Considerando a grande Porto Alegre. Daí eu mudei para uma cidade de 400.000 habitantes, né? Sim. Então, para uma pessoa que sempre foi criada numa cidade grande, digamos assim, Florianópolis era muito pequeno. Então, eu ainda fui morar na Lagoa da Conceição, que na época era mais bicho grilo, assim, que nem a gente chamava. Uma faca. Acabou que eu notei bastante diferença, mas era um propósito de vida, assim, naquela época era um propósito mudar, ser mais saudável, né? Todo mundo busca essa qualidade de vida, né? Muita gente hoje vem aqui pra Itajaí justamente pra isso, assim, né? Agora, antes era Floripa e agora, tipo, já é Itajaí. E que maravilha, né? Porque esse foi meu intuito, né? Eu saí de uma cidade de... Hoje acho que é 34.000 habitantes, sabe? Então, vir pra cá era a mesma coisa, assim, sabe? Buscando também qualidade de vida. Isso que eu não conhecia muito Itajaí, mas era justamente por... Tá, eu preciso... Bom, tu já era da cidade grande, né? Mas eu queria ter essa experiência, sabe? Sim. Então é totalmente diferente, assim. Que considerando Florianópolis de 2011 e a Itajaí de hoje, Itajaí hoje tem 300.000 habitantes e Balneário mais 80. Então é o mesmo tamanho que era Florianópolis. Mesmo tamanho, né? Sim. E a sua mudança agora pra Itajaí, aí tu também sentiu alguma diferença, assim, em relação a isso? Não. Eu acho que Tava mais habituado, hoje né? eu sinto diferença quando eu vou para a cidade grande, né? Assim, quando a gente vai para São Paulo, quando a gente vai para Porto Alegre, essa coisa da distância muito longe, essa coisa de muito carro, muito movimento, é uma coisa que nos incomoda, assim. A gente não tem que ver São Paulo. São Paulo, para nós, é um negócio que é outro mundo, assim. Pois é. Porque eu acabei me acostumando com a cidade pequena. Até tava conversando com um conhecido na semana passada, ele falou, quando é que tu vem para Porto Alegre? Eu disse, olha, não é algo assim, vou para Porto Alegre, né? Porque não... Não pretendo. Não. Então, eu sinto bastante essa diferença, assim, de como era a estrutura de Itajaí quando me mudei ali em 2018. Bom, também não veio muito depois, né, de mim, assim, muito antes. Muito antes, né, de mim. Não. Aqui pra Itajaí. Itajaí? Itajaí não foi muito antes. Eu conheci o André em 2017. Eu vim pra cá em 2018, Foi a mesma época, assim. E a diferença, assim, de trânsito hoje é um caos. Sabe? Não é nada. Comparado eu que ando a pé. Comparado a Florianópolis, a Porto Alegre, o trânsito daqui é maravilhoso. É mais tranquilo, né? Sim. E aqui, o que foi que te chamou a atenção pra vir pra cá? O meu, assim, quando eu vim pra Itajaí a primeira vez foi quando eu conheci o André. Então, eu me apaixonei pela cidade, assim. Eu achei a cidade uma cidade bem resolvida, uma cidade agradável, né? A Beira-Rio eu achei linda. E a tranquilidade, assim, a questão de ser uma cidade menor, né? Menor do que Florianópolis. Florianópolis tem um trânsito muito agitado, é tudo muito longe. Muito longe, né? Atravessar a ilha, né? Sim. E aí acabou que Itajaí, então, me cativou dessa forma. Mas a gente optou por não morar aqui, né? Então, em 2019, a gente optou por morar em Florianópolis, porque eu tinha empresa lá, eu tinha 2 empresas lá, e aí acabou que o André conseguiu transferência e foi pra lá. Então, a gente fez a vida lá, né? A
gente não cogitou, a gente até cogitou morar em Itajaí, mas em função das empresas a gente acabou ficando lá. Era a agência, né, de publicidade e a outra empresa era a imobiliária. Isso. Já tava com a imobiliária lá. Sim, eu era sócio de uma imobiliária. Eu tinha 2 sócios que são os meus mentores do mercado imobiliário, que é a Karine e o Rodrigo. E a gente abriu juntos uma imobiliária de Minha Casa Minha Vida, né? Que era isso em 2019, a gente abriu essa imobiliária. A agência de publicidade, ela era focada no mercado imobiliário, né? A gente trabalhava com construtora, fazendo lançamento, feira, eventos, muitos eventos voltados aos corretores. Eu era do outro lado, né? Eu era do marketing da construtora. Ah, legal. Então, aí que vem a expertise de mercado imobiliário, né? Eu trabalho com o mercado imobiliário desde 2011, desde 2010, que foi meu primeiro contato, onde eu trabalhei numa empresa grande lá em Porto Alegre, que era uma construtora e uma administradora de bens patrimoniais. E depois, quando eu vim para Florianópolis, eu acabei também começando já trabalhando com construtora. Ah, olha só, já foi um direto assim pro outro, né? Tipo, um em seguida do outro, basicamente. E até, assim, muito curioso isso, né? De hoje tudo que você acaba aplicando dentro fala nossa, né? Mas enfim, da nossa imobiliária, do marketing que tu também aprendeu naquela época, né? Total. Com os imóveis. Então, isso que faz toda a diferença, assim, né? Que tu aplicou hoje em dia pra ti, daí. Essa foi a diferença, né? Tu aplicava pros outros a nossa base, né? Minha base, ela é muito focada no marketing. Sim. No marketing da construção civil. Então, acabou que eu acabo... isso faz muito parte da minha vida e é onde eu levo pro marketing, assim. Por isso que hoje a gente acaba trabalhando muito com mídia. A gente tem muita exposição, sempre teve, desde que veio para cá, porque meu DNA, ele é marketing, ele é propaganda. Sim. E como é que tu escolheu ir para essa área? Qual? De marketing, de relações, de publicidade, né? Troquei por relações internacionais. Eu não escolhi, na verdade. O que aconteceu? A minha faculdade original não é essa, né? A minha faculdade original, ela é contabilidade, né? Eu passei em 2002. Em 2002, eu me formei na faculdade, no colégio em 2001, né? E em 2002 eu fiz vestibular, na verdade, para comércio internacional, na época, na PUC. Não passei na PUC e acabei sendo chamado para sobra de vagas, né? Que a gente chamava de remanejo na época. E daí no remanejo tinha algumas matérias, como eu já trabalhava com contabilidade, eu acabei entrando para contabilidade. Daí eu estudei 1 ano e meio de contabilidade, né? E ao final de 1 ano e meio eu dei a feliz notícia pro meu pai, dizendo que eu não queria mais fazer contabilidade. E ele quase me matou, porque eu parei a faculdade no meio e resolvi que ia morar na Inglaterra. E aí eu fui pra Inglaterra, morei 9 meses na Inglaterra, trabalhando como garçom. Foi onde eu estruturei meu inglês, tudo. Então eu trabalhava como garçom. Cheguei lá, primeiro trabalho que eu fiz na Inglaterra foi limpar um estádio de cricket. Mentira. Foi. Então eu cheguei lá porque tinha um amigo meu que ele queria ir numa rave. Olha os valores, né? Os valores de 2004, isso. Ele queria ir numa rave e eu fui trabalhar no lugar dele. Então o nome dele era Bruno. Eu fui lá e me apresentei como Bruno, não pediram documentação nem nada. E passou? Passei. Daí eles disseram, me deram uma roupinha lá, eu vesti uma roupinha. Tendo alguém pra limpar que importava, né? Era isso. Um saco de lixo na mão e fui limpar uma arquibancada, assim. E eu tinha viajado a noite inteira, cheguei lá e já fui por isso. Porque na época ele ia ganhar 50 libras pra trabalhar. E na época... Era muito, né? Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. 50 libras na época era cerca de R$300, só que R$300 em 2004 era muito mais do que é hoje. Sim. Acho que a gente vai ter que parar um pouquinho só pro rapaz sair ali. A gente já volta. Voltando, então, ele ia ganhar 50 libras, né? E, cara, aquilo era muito dinheiro. E eu
tava indo pra lá, né? Eu fui com um dinheiro X, que era pra durar 3 meses, e fui trabalhar. E aí fui trabalhar lá. Foi muito engraçado, assim, porque eu tive a sorte ainda que eu limpei a primeira fileira de arquibancada e depois me colocaram pra limpar a sala VIP. Ai, que ótimo. Aí a sala VIP era só passar aspirador no chão, assim. Mas daí cheguei lá, morei na Inglaterra esses 9 meses, né? E voltei da Inglaterra, então, voltei pro Brasil. Não me adaptei pra ficar lá. Mas a tua intenção era, tipo, ficar lá, no começo, né? Era ficar lá, fazer a vida lá. Eu fui pra ficar. Mas daí, saudade da família e tal, era novinho, tinha 20 anos, né? E... Eu tinha 4. Acontece. E eu fui, daí voltei, retornei, daí comecei a trabalhar e daí que eu entrei nas relações públicas. Fiz mais algumas cadeiras ali para não perder para poder fazer a transferência, e fiz transferência na PUC. E aí acabei entrando nas relações públicas, onde eu fui trabalhar numa agência de publicidade. Daí que começou o meu contato com marketing. Porque eu era da área financeira, né? E fui pro marketing. Então, eu fui trabalhar numa agência que era nichada, só atendia empresas do agronegócio naquela época. Então a gente trabalhava nichado e é aí que veio a minha expertise de trabalhar nichado, né? Porque aquilo ali fazia sentido, né? Talvez hoje as empresas não queiram mais, né? As empresas não contratam mais empresas de publicidade que atendam o mesmo nicho, mas na época era muito comum, né? Então, daí eu trabalhei lá durante um bom tempo, acho que foi cerca de 3 anos. Saí, fui gerenciar uma casa noturna. Daí eu gerenciei uma casa noturna que era... Então, e quando tu me contou isso, né? Eu até fiquei tipo, gente, o Léo em uma festa. Eu não consigo nem imaginar hoje em dia, né? Eu já fui baladeiro. Já fui baladeiro. Eu trabalhei numa casa noturna, gerenciando uma casa noturna que era do sogro da minha irmã. Ele abriu uma casa noturna e eu era o gerente, mas eu era o gerente do dia e o gerente da noite. Então eu ficava na balada até a festa fechar e eu abria a festa, né? E era muito engraçado, assim, porque eu trabalhava na balada, né? E os meus amigos, quando queriam sair, acabavam saindo na balada que eu tava trabalhando. Que ótimo. Pra gente poder sair junto. E então... Daí eu tive essa experiência mais com o público e com as relações públicas, né? Porque o meu trabalho lá era bem focado em relações públicas. Me formei em relações públicas em 2010. E depois de eu me formar, daí iniciou a minha jornada no mercado imobiliário. Entendi. E daí eu fui trabalhar na Goldstein Patrimonial. A Goldstein é uma empresa que é tradicional de Porto Alegre, é uma empresa do mercado imobiliário há muito tempo. Eles tinham uma construtora e eles fizeram uma joint venture com a Cirela, que é uma das maiores construtoras do Brasil. Na época, eles, então, não podiam mais vender imóveis. Eles assinaram um contrato que durante 15 anos eles não iam poder vender imóveis, porque senão era muito simples. Vendia, fundava outra construtora e virava concorrente da parceira, né? E aí eles construíram um shopping e eu entrei para fazer o marketing e o comercial desse shopping. Mais comercial na época desse shopping, mas o meu departamento... Durante a construção, é isso? Não, no final. No final? Eu era responsável pelo comercial da parte profissional desse shopping. Era um shopping que tinha lojas, varejo e tinha uma parte profissional em cima, né? De escritórios e tudo mais. Então, eu trabalhei nesse lugar. Eu fiquei 8 meses, mais ou menos, trabalhando nessa empresa. E decidi vir para Porto Alegre. Daí a minha mãe vendeu um imóvel que ela tinha, me deu dinheiro da minha parte do imóvel, deu para mim, deu para minha irmã. E esse dinheiro foi o dinheiro que a gente conseguiu, que eu consegui, né? Daí eu vim para Florianópolis para abrir a minha primeira empresa. Entendi. Que era a minha agência de publicidade. Veio daí, então, o dinheiro realmente para conseguir fundar uma empresa. Porque, né, criar uma empresa, as pessoas acham que é fácil, assim, que, tipo, decidir de um dia pro outro, vou criar uma empresa e é isso, né? Isso aí foi requer muito planejamento, uma né? antecipação de herança que eu recebi, que me possibilitou que eu fizesse esse investimento, né? Tu pensou de uma maneira certa. Eu pensei nada, deu errado.
Gastei tudo, era pra durar 2 anos, gastei tudo em 1 ano. Era novo. Mentira! Era novo. Era novo, né? Fiz muita coisa errada, mas consegui abrir a empresa. Abri a empresa. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pro pessoal. E essa empresa foi a empresa, então, que me deu a base a base do empreendedorismo, né? Não, e assim, né, ser gerente, tipo, lá da festa, enfim, da balada, né, isso é resolver BO, né? Então, tu ali, tu aprendeu a resolver BO. Eu pensei muito nisso agora, porque o que hoje, né, a minha formação é nutricionista e muito do que às vezes eu falo, assim, que eu gosto da empresa hoje é que eu ajudo a resolver os BO, sabe? Então, e aprender a ter essa base é muito importante pra tu ser um empresário, entendeu? Eu vejo agora com essa mente, assim. Então, que, assim, tu errou, né? Teve esses vários momentos, mas tudo faz sentido para ser o que é hoje, para tu ter construído e reconstruído de novo, né? Gerenciar uma casa noturna era muito complicado, assim, porque na verdade, além do BO, tu lida com BO com bêbado. Né? Além de tudo. Não é só BO, então é briga que tu tem que separar, Meu Deus. é discussão no caixa na hora de pagar. Realmente isso gera uma expertise muito grande em resolver problemas. E à noite, né? Tipo, quando deveria estar dormindo, sabe? Trocar o turno, né? Não é a coisa mais... Trocava o dia pela noite. Saudável. Daí eu vim pra Florianópolis, então. E acabei morando lá por todo esse tempo antes de vir pra cá. E foi lá que eu tive essa expertise do mercado imobiliário. Porque daí a minha função lá era trabalhar com pessoas, trabalhar com construtoras que precisavam vender. Então eu tinha que criar alternativas para que as construtoras vendessem. Como? Atraindo os corretores, lançando um produto direito, trabalhando. Eu tinha que criar a estratégia para vender o produto e eu tinha que criar a estratégia para o corretor se interessar pelo produto. Então eu tinha que cuidar, de novo, relações públicas, né? Eu tinha que cuidar da relação entre os públicos da construtora, se fossem os compradores ou os consumidores internos, que eram os corretores. Então, a gente tinha que pensar na estratégia, a gente tinha que fazer folder, a gente tinha que ser, o quê? Especialista dos produtos. Era um briefing, assim, muito bem feito, né? Um briefing, eu assim, tinha que pensar que aquele produto... Então, por isso que hoje eu trabalho muito, que eu falo assim, especialista numa região e eu preciso ser especialista dos produtos que eu vendo. Porque eu fui criado assim, eu fui criado sabendo, eu tinha que saber todos os detalhes dos produtos, porque eu fazia a apresentação do produto para o corretor. No meeting de vendas, no lançamento, era eu que fazia a apresentação do produto. Então, e para eu fazer a apresentação do produto, eu já tinha feito o folder, já tinha feito o memorial descritivo, já tinha feito tudo. Então hoje, por isso que para mim e eu cobro dos meninos também, e cobro de todo mundo, que as pessoas têm que entender o produto. Elas têm que conhecer, elas têm que saber quantos apartamentos são, qual é a metragem, qual é o tipo de acabamento, o que aquilo ali tem que fazer sentido para as pessoas, né, que estão vendendo. Porque é aí que tu te torna autoridade, é aí que tu mostra pro cliente que tu conhece. E é muito satisfatório tu falar sobre algo que tu sabe. Claro, é muito com melhor certeza. tu falar sobre algo que tu conhece, sobre algo que tu domina, do que tu ir atender. Por isso que eu não atendo inseguro, centro, assim, né? Por isso que eu não atendo Vila Operária, porque só a fazenda já tem muito produto. Muito produto. Então, tu saber todos os produtos, saber valores, saber metro quadrado, saber construtora, saber quando construiu, saber todos os detalhes. Localização, pavimento, complicado. é muito. E assim, eu também não tinha noção antes de trabalhar nesse ramo, de estar envolvida, mas é muito detalhe. Isso aqui dá pra comer? É muito detalhe. A gente vai comer agora. Eu fiz aqui pro pessoal uma brusqueta, então. Usei queijo de búfala, tomate cereja e manjericão. Então a gente vai dar uma pausinha pro pessoal comer e depois a gente já volta. Então voltamos, gente. A brusquetinha já foi. Todos comeram realmente. Já dei andamento, fiz um fricassê de frango aqui
aqui especial para todo mundo, mas receita que não tem segredo. Mas enfim, o Rudy vai colocar os cortes aqui depois para vocês darem uma olhada. E enquanto tá no forno, a gente vai dar um seguimento aqui para nossa conversa. A gente tava falando, né, então sobre nicho, basicamente. E eu achei muito interessante, Léo, ter comentado, por exemplo, que tu começou ali a uma empresa que era do agro, né? Uma empresa de marketing que era do agro nichada. E já não se via, né? Que não se via naquela época. E hoje em dia, tudo é nichado. Tudo é dessa parte. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, porque é muito importante, assim como é importante pro nosso trabalho, né? Que a gente é do bairro Fazenda. É que eu acho que o nicho, na verdade, a gente ouve muita gente hoje falando, foco, determinação, não sei o que, não sei o que, né? E o nicho nada mais é do que foco, né? Quando tu te especializa ou quando tu foca em alguma coisa, tudo que tu fizer focado, tu vai ter melhor resultado. Quando tu vai estudar, que tu apaga tudo, tu foca num estudo, tu vai aprender aquela matéria. E no mundo dos negócios, eu acho que é muito assim também. Eu já tive discussões gigantescas com muita gente, né? Com construtor. Por que tu não vai, só vai atender fazenda? Uhum. Essa agência que eu trabalhava, ela era uma agência, então, que ela atendia o segmento do agro, né? Claro que dentro do segmento do agro tinham vários tipos de empresas. Sim. Empresa de ração, empresa de silos, empresa de materiais para o leite, tudo, né? E a gente, então, e quando eu comecei a agência de publicidade, meu foco era trabalhar no mercado imobiliário, né? Porque o que acontece? Daí a gente volta para aquela questão do especialista, né? Quando eu tenho um foco num trabalho só, eu consigo dar muito mais ênfase naquilo ali. E a gente aqui no mercado da fazenda é bem isso. Eu costumo dizer para as pessoas, quando elas me perguntam, eu digo que, na verdade, foi um pouco de preguiça, tá? Quando eu vim para cá, para Itajaí, eu podia escolher, assim, ou eu vou trabalhar a cidade inteira, né? Só que eu não conhecia a cidade inteira. Sim. Ou eu vou trabalhar o bairro que eu moro. Mas por quê? Gente, porque se tu pensar de uma forma preguiçosa, porque é muito mais fácil, né? Com certeza. Eu vou trabalhar só onde eu moro, que eu não preciso pegar carro, eu vou conhecer todos os produtos, eu vou conhecer tudo. E aí, tanto que antes, logo no início, era fazenda. Não entendia nem fazendinha. Sim. Nem fazendinha. Entendi, olha só. Era só do Poço do Tibério até a Joaquim Brandão e pronto, e deu, né? Só que, claro, o bairro em si, ele foi ampliando, né? E a fazendinha, ela foi começando a fazer parte também desse crescimento do bairro e ela tá do lado, né? Então, eu tive que ir atrás. Mas eu acho que realmente o foco, ele é o que determina o teu sucesso, assim. Porque eu consigo hoje, na minha trajetória profissional, eu comecei trabalhando Minha Casa Minha Vida. Né? Sim. Uhum. Então a gente vendia imóveis, o imóvel mais barato que eu vendi foi um apartamento de 2 dormitórios por R$88 mil, né? Foi na cidade de Biguaçu. Depois 88, 110, 125, 200, 250, daí comecei no 500, daí fiquei uma época no 700. Uma escadinha, né? Uma escadinha. Exato. Daí fiquei uma época no 700 mil, 750. Então as pessoas olham hoje e falam assim, porque o Léo só vende para rico. Não é que eu só vendo para rico. É que o meu foco é em um bairro que o ticket dos imóveis é mais alto do que os outros bairros. Né? Sim. E aí, o que acontece quando tu coloca foco numa coisa? E essa discussão já aconteceu várias vezes, assim, de por que eu não vendo imóvel de 500 mil? Por que eu não vendo imóvel mais barato? Porque, na verdade, o tempo que eu despendo trabalhando num imóvel de 500 mil reais ou trabalhando num imóvel de R$1 milhão, ele é o mesmo. A energia que eu gasto, ela é a mesma. Só que eu estou num bairro, novamente, que os imóveis têm um valor agregado muito maior. Então, às vezes, o que compensa mais? Compensa mais a gente vender
demorar um pouquinho mais para vender, mas vender um ticket maior. Eu ia falar isso, aumentar o ticket, né? No final, tu vai aumentar teu ticket mesmo. E é muito curioso quando ali tu falou também, por exemplo, porque tu veio morar nesse bairro e tudo mais, e tu foi criando aí comunidade, né? Porque daí tu vai conhecendo as pessoas. Hoje em dia, por exemplo, eu na rua que eu moro, é uma rua sem saída ali no centro, e realmente eu conheço quase todo mundo do meu prédio, quase todo mundo do prédio da frente e das casas da frente, entendeu? Tipo, porque eu tô ali há anos e tu vai criando essa comunidade, então já sabe quem que é e tudo mais, então isso que é muito interessante, assim. E é legal tu falar sobre a energia que a gente coloca, assim, no que vai ser a mesma energia no cliente de 500 mil e de tickets maiores. Tu falou de conhecer as pessoas na rua, vai lá. Isso. Então, e eu acho muito interessante como, agora que eu também acabo convivendo mais aqui, faço agora academia e tudo mais, a gente vai se reconhecendo aqui no próprio bairro, vai comunicando com as pessoas e vai começando aquilo de indicação, né? Então, hoje eu queria saber, assim, que lá no início dos seus primeiros clientes aqui em Itajaí e tudo mais, foi mais por indicação mesmo ou foi do marketing ali que tu avançou bastante no Instagram? O que acontece, né? A minha estratégia, quando eu cheguei em Itajaí, foi assim: eu vou me matricular na academia do bairro, eu vou tomar café na padaria do bairro, eu vou comprar coisas na feirinha, mercadinho, no mercado saudável do bairro. Sim. Eu vou lavar roupa na lavanderia do bairro. Eu fui indo, quando a gente comprou o apartamento aqui, a gente priorizou comprar itens em lojas que fossem do bairro, né? Por quê? Porque daí eu conhecia o trabalho daquelas lojas, eu conhecia o produto daquelas lojas, eu ia me identificando com aquela região. Então, a gente chegou e essa foi a ideia principal, né? A indicação em si, ela demora muito para vir, porque a gente indica quem a gente confia, né? E quando tu é novo num lugar, as pessoas não confiam em ti, porque elas não te conhecem. Mas daí entra o trabalho de marketing e o trabalho de cara a tapa, né? Sim. Uma vez aquele livro, Segredos da Mente Milionária, o cara fala que todo mundo tem que saber o que tu faz, né? Então seria mais ou menos assim, tu cumprimentar a pessoa: meu nome é Leonardo, sou corretor de imóveis, né? Sim. Então, na academia, né, eu cheguei lá e botei um cartaz dentro da academia com a minha foto. Então as pessoas viam a minha foto, me viam treinando e sabiam que eu era corretor de imóveis, né? E eu sou comunicativo. Então eu ia criando, né, aquela coisa do... a gente não fala que a gente tem que ser interesseiro, mas a gente fala que a gente tem que fazer conexões de interesses e ser pessoas interessantes, né? A gente tem que ser pessoa interessante. Então, foi isso que aconteceu. Eu era uma pessoa interessante falando de imóveis. E aí, é isso que às vezes as pessoas confundem, assim, principalmente quando me julgam, né? Sim. Me julgam assim: porque o Léo chegou aqui e encheu de outdoor, porque o Léo chegou lá e botou um monte de mídia. Isso foi realmente em prol do meu trabalho, né? Foi... Pode passar. Isso foi... Pessoal, a gente está gravando aqui no nosso coworking, né? Que fica aqui na fazenda, e as pessoas que trabalham lá dentro estão saindo. Então, de tempo em tempo, a gente vai... Dando uma pausinha. Dando uma pausa aí para isso. Mas então, a gente procurava relações interessantes, né? E as pessoas, quando elas falam assim: é porque o Léo chegou aqui, botou um monte de outdoor, botou um monte de coisa... eu coloquei porque era a forma que eu sabia como me divulgar, né? Eu venho do marketing, então isso para mim foi muito normal. Mas a relação com a comunidade, né? Por exemplo, eu patrocino hoje um encontro dos amigos da Igreja Católica que acontece uma vez por ano e tem uma macarronada, né? E aí o pessoal tá lá dentro e tem o meu logo lá dentro, né? Porque a gente participa. Tem o bingo da igreja, daí a gente participa. Sim. O guardanapo, gente. A ideia do guardanapo, entendeu? Tem o guardanapo no restaurante X. Eu vou lá e a gente dá o guardanapo em troca da exposição de marca, né? Uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Isso tudo é estratégia que eu usei do marketing, né? Então, não foi indicação. Hoje é indicação. Hoje é indicação. Hoje, 3 anos depois, é indicação.
Porque o que acontece? E muito legal que a gente tem muita indicação de corretores, né? Sim. Corretores de Verdade. outros bairros, corretores de outras cidades, corretores de balneário. Eles acabaram assim, o que a gente fez? A gente vamos trabalhar um bairro e vamos tentar ser referência naquele né? bairro, né? Deixa eu ver. E aí as indicações elas acontecem hoje. No início elas eram muito difíceis. No início eu realmente fui dando cara a tapa e tudo mais, e até hoje, antes de, meu Deus, eu te conhecer pessoalmente e tudo, é um outdoor que todo mundo também comenta comigo, que era o de você estar atrasado, né, se você morasse no bairro Fazenda, isso não aconteceria, porque às vezes aqui o trânsito, né, dá uma... Mas tudo isso, inteligente. porque o que é o nosso trabalho hoje? Principalmente o trabalho de marketing. Ele é focado em reconhecimento de marca, né? Sim. Então, por isso que a gente tem a marquinha LR, por isso que ela tá em tudo. Ela tá aqui, ela tá ali, ela tá lá na fachada, ela tá na outra fachada. No tapete. Ela tá nas mangas das minhas camisas, né? Uhum. Porque ela isso é trabalho de branding, é trabalho Sim. de reconhecimento de marca. Então, quando a gente criou aquele outdoor, ele era um outdoor super bem posicionado numa zona que engarrafava. Sim, não, muito bem pensado. Então as muito pessoas bem pensado. ficaram com raiva, mas lembravam de mim, né? Fato. Então isso aí foi tudo. O meu trabalho ele é muito voltado no marketing, né? Além de, claro, a gente ter conteúdo, a gente ter treinamento, a gente tentar se tornar cada vez mais especializados no bairro, né? Uhum. Por que né? Por que o nosso objetivo é ser especialista e especializado no bairro? Porque a gente se torna um auxílio para os públicos. Daí volta a minha formação das relações públicas. Por quê? Porque eu me torno um auxílio para o corretor que está atendendo outro cliente, eu me torno um auxílio para o cliente que quer vender, eu me torno um auxílio que tem um imóvel aqui, porque ele sabe que se ele colocar com a gente, ele vai ter uma visibilidade focada naquele Sim. lugar. Eu me torno... Acabou a bateria. Eu me torno um auxílio para aquela pessoa que vai procurar um imóvel. Porque hoje, o que acontece muito? Tanto vendedor quanto comprador, né? O vendedor, ele acredita que se ele colocar um número maior de imobiliários do seu imóvel para venda, ele vai ter mais procura. Mentira. O comprador, ele acredita que se ele falar com 10 corretores, ele vai conseguir algum imóvel que Sim. o outro corretor não tem. Isso pode Balela. ser que em outras cidades isso faça sentido, mas Itajaí, os corretores são muito de fazer parceria. Uhum. Né? Sim. Então, assim, quando eu sou um consumidor que eu estou procurando um imóvel para venda, se ele for na fazenda, é o que eu digo sempre, eu digo para os clientes, né? Os clientes falam assim, eu estava olhando com outro corretor aqui na fazenda, daí agora eu vim aqui e eu falei, não, provavelmente o outro corretor que tu estava olhando já pesquisou aqui e já viu, né? Sim. Ele já viu Sim. se aquele imóvel está aqui, porque se é na fazenda, gente, os corretores vão falar comigo. Os clientes vão falar comigo, né? E assim, e essa é a intenção é facilitar, a intenção não é complicar, né? Exato. Eu tenho uma teoria muito... É tudo pro bem comum, né? Eu tenho uma teoria que mais vale 2 ganhando do que um não Aham. ganhando nada. Não ganha nada, né? exato. Então, é nesse sentido, assim, e o marketing tá na nossa vida o tempo inteiro. E a gente não percebe, né? Tipo assim, o marketing tá em tudo, mas a gente pensa, tá ali no supermercado, aquele super escancarado na nossa cara, sabe? Isso que eu acho mais legal do marketing que foi evoluindo e ele tá, que nem você disse, tipo, o logo LR tá até nas suas blusas e tudo mais. Ele não tá ali sendo ele tá sendo ali intencional, mas ele não tá sendo, tipo, escancarado, assim, exposto, algo vulgar que antes achavam do marketing, entende? Que, tipo, eu cresci ouvindo que era aquele marketing da TV, sabe? Enfim, então, essa é a diferença. A gente vai dar uma pausa aqui só pra tirar o fricassê do forno e a gente já volta. Beleza. Pessoal, então a gente já comeu o fricassê, tava uma delícia. Muito Eu bom. particularmente gostei. Gostou, Léo? Muito bom, aprovado. Ai, que bom. Primeira vez que eu faço essa receita. Tá bom. Quem é que te ensinou? Essa receita é da minha mãe. Eu fiz, na verdade, eu sempre faço salgado de pão, né? Mas é porque a única diferença é que vai pão e essa não.
única diferença, que tu não consome à noite, né? Não deveria, né? Mas enfim. E agora eu queria, pra gente, né, se encaminhar pro final, eu gostaria de perguntar assim, Léo, pra ti, qual é o futuro agora, então, do bairro Fazenda? O que tu acha? Bom, o futuro ele é de Itajaí, na verdade, né? Principalmente porque Itajaí a gente tem uma população ascendente, então há uma expectativa de novos moradores em torno de 250 mil nos próximos 15 anos. É uma previsão de 2020 a 2040 era que a gente dobrasse a população, então mais 300 mil, já passamos 5 anos. Todos os anos, cerca de 10 mil pessoas, né, chegam a Itajaí, elas vêm morar em Itajaí. Isso faz com que Itajaí, por isso que Itajaí é protagonista, né, na questão da venda de imóveis, porque na verdade a gente tem necessidade, né? Não é uma coisa assim, não estou fazendo imóvel para ficar vazio, não, estou fazendo imóvel porque eu tenho muita gente vindo morar. Então, e o bairro Fazenda, ele se destaca principalmente porque a gente tem a Beira-Rio, a gente tem a proximidade com as praias, proximidade de Balneário Camboriú e proximidade também a BR-101, né? Então, o bairro Fazenda hoje, assim, hoje que dia? Hoje é 19 de fevereiro de 2025, a gente tem aí cerca de mais uns 30 lançamentos para acontecerem nos próximos 18 a 24 meses, né? Uhum. Que são 30 lançamentos apenas nos bairros que a gente atende, Fazenda, Fazentinha e Cabeçudas, né? Então é muito imóvel, mas é imóvel para morar, né? Eu costumo dizer que o bairro Fazenda ele não é um bairro para investimento, ele é um bairro para moradia, porque eu não entrego, por exemplo, a rentabilidade de uma procura litorânea, como Balneário Sarras, Barra Velha, a própria Praia Brava, né? Então, o futuro do bairro Fazenda é esse, assim, a gente tem alguns projetos de infraestrutura para acontecer, que é o projeto do contorno, é o projeto, talvez, né, de um viaduto aí ligando o acesso à Atalaia até a Beira-Rio, a própria mobilidade urbana de outras regiões que escoam o trânsito do bairro Fazenda, né, elas estão acontecendo. Então, a ideia é que existem alguns projetos para Itajaí que a gente, como mercado imobiliário, identifica que vão acontecer e já estão acontecendo. Um deles... O shopping também, né? O shopping da Marina, mas um deles é que a Oswaldo Reis, né, que a gente olha, existe um projeto que ela seja semelhante à Paulista de São Paulo, então ela é uma região onde ela vai ter moradia e vai ter muitas empresas. Hoje já tem, mas a tendência é que tenha mais, né? E Itajaí, como um todo, é uma cidade muito boa de morar, né? Então eu acho que o desenvolvimento é algo que acontece, importante que as autoridades saibam fazer esse desenvolvimento e permitir com que ele aconteça de uma forma ordenada, né? Para que eu não tenha aí problemas no futuro, como problemas de saneamento, problemas de enchente, problemas diversos, né? Sim. Que hoje assolam aí o mundo, né? Então, acredito que o destino do bairro Fazenda é continuar sendo esse bairro maravilhoso que eu adoro, né? Cada vez mais desenvolvido, assim, com mais serviços, com mais comércio, com mais pessoas morando e tendo qualidade de vida. E não é à toa que quem vem pra cá, pro bairro, realmente não sai daqui, assim, né? Porque a gente faz de tudo aqui dentro, assim, e eu também sou muito positiva quanto ao futuro do bairro e ao futuro de Itajaí, sabe? Comparado a alguns anos que eu já vim morar pra cá. E a gente adota todo mundo, né? Adota essa cidade pra viver, pra você criar os seus filhos, pra você ter sua família, pra ter qualidade de vida de fato e no seu dia a dia, entende? Então isso, assim, hoje em dia, meu Deus, parece uma velha falando, né? Mas não tem preço pra mim isso, hoje sabe? Em dia, Mas eu realmente já vejo muito isso e eu acho que vale a pena. E eu fico muito contente também pela forma que agora as construtoras estão lidando dos lançamentos pra cá, sabe? Com esse cuidado e de como tá mudando até a questão de apartamentos, né? Agora, muitos mais apartamentos de estúdio, apartamentos tipo loft, né? Essa tendência de famílias menores. Então, de estar acompanhando e vendo essa mudança, isso é muito, muito legal.
né? Tá bom. Então é isso, gente. Eu queria agradecer ao Léo, né, por ter aceito a minha ideia de fazer o Léo Cooking. Sempre estava ali nos bastidores, mas enfim, adoraria entrevistá-lo. E eu falei para ele que seria muito importante as pessoas saberem um pouco mais da sua história, da sua evolução profissional e também sobre as novidades aqui do nosso bairro. Agradeço a oportunidade. E é isso, obrigada, viu, gente? Não, pera. Os patrocinadores. Patrocinadores. Gente, os nossos patrocinadores hoje é a Doce de Leite, essa marca que sempre nos acompanha em todo o Léo Cooking. No final, a sobremesa é por conta deles. E hoje vai ser um Red Velvet. Isso, maravilhoso. Muito bom. É isso, obrigada, viu, gente? Obrigado.